O filme Barbie, lançado em julho, atingiu vários marcos na bilheteria. Com apenas 3 semanas de exibição, arrecadou globalmente US$ 1 bilhão, uma conquista inédita para uma diretora mulher sem co-diretor. No Brasil, liderou o ranking de arrecadação por mais de 4 fins de semana, passando de 10 milhões de espectadores. Mas, afora o sucesso comercial, o filme tem sido muito falado por causa do comentário que faz a respeito do patriarcado. É sobre isso que nós vamos conversar agora, aqui no Cidadania Mulher, com Fernanda Roveri, escritora do livro Barbie na Educação de Meninas, e Maria Carol Medeiros, doutora em comunicação, com pesquisas focadas na socialização feminina e beleza. Olá, sejam bem-vindas. Muito obrigada por virem aqui participar do Cidadania Mulher. Muito obrigada, prazer enorme. E aí eu vou começar... Roberta. Oi, prazer. Então eu vou começar, Maria Carolina, perguntando para você, já que a gente está falando de socialização feminina, eu sei que uma das teóricas que você usa muito é Simone de Beauvoir, que falou que não se nasce mulher, torna-se, né? É isso que significa, é isso que é socialização feminina? A ideia do não se nasce mulher, se torna mulher, da Simone de Beauvoir, ela é muitas vezes usada, Roberta, de uma maneira quase que romantizada, né? Como uma coisa poética e tudo mais. E, na verdade, não é isso, né? O que a Beauvoir diz quando fala essa frase tem a ver com uma ideia de que, além de se nascer mulher, você passa o restante da sua vida tendo de confirmar que você é mulher. Através do quê? Por meio da feminilidade. Então, de toda essa construção que, na perspectiva sociocultural, nos faria mais mulheres ou menos mulheres. Então, cabelos compridos são signo de feminilidade, unhas de determinado modo, as roupas que se usa, né? Então, essa ideia, na verdade, da feminilidade, ela mais aprisiona do que liberta, né? Porque ela fica relacionada a uma ideia de que você nasce do sexo feminino e você passa a vida inteira tendo que confirmar que você é uma mulher por meio de todos esses estereótipos ligados às mulheres. Então, é mais por aí. E aí, como é que os brinquedos se encaixam nisso, Fernanda? Você que pesquisou aí a Barbie, né, na educação das meninas, né? Elas, né, também fazem parte aí dessa formação, dessa educação? Com certeza, os brinquedos participam desse processo de socialização da infância, né? Porque são objetos da cultura material, que fazem parte de uma economia, carregam valores sociais, né? E são feitos, sobretudo, por adultos, pela uma sociedade adulta. Então, embutido no brinquedo, né, o valor que essa sociedade tem, né, a sua interpretação sobre a infância, e o brinquedo ele traz essa representação do que é ser menino, do que é ser menina na nossa sociedade. Então, a criança ela recebe desde que ela nasce, né, uma série de produtos, de artefatos culturais que vão, né, que são inseridos nesse processo dela de socialização. E a Barbie? Como ela se compara aí com os outros brinquedos? O que distingue a Barbie? A gente tem uma boneca, né, adulta, de corpo adulto, que é oferecido para a menina, na verdade, para que a menina se espelhe nessa boneca, né? Então, é uma boneca que ela é humana, né? Ela tem uma dimensão humana e quer se tornar real, né? Então, acho que em toda a sua história, a Barbie ela vai carregando esse sentido de ser humanamente possível, né? Mas só que não é bem assim, né? É inatingível. Então, ela tem um elemento sedutor muito grande para as meninas. Né? Ela funciona um pouco do que a Carol estava dizendo, né? Dessa imagem, dessa busca de uma feminilidade. Então, a Barbie ela vai representar esse padrão que a menina vai perseguindo, né? Durante toda a sua vida. Esse espelho que ela recebe, né? Como um modelo de mulher aceitável na nossa sociedade.
Carol, e a beleza? Você também pesquisou a beleza, né? Como que esse padrão de beleza que a Barbie transmite, né? Como a Fernanda falou, né? Considerado inatingível, né? Como que as pessoas que se relacionam com uma boneca, que é para ser um modelo, um espelho, um modelo tão inatingível? Pois é, né, Roberta? Eu costumo dizer que as desigualdades, elas não vêm do nada, né? A gente tem aí séculos e séculos de desigualdades entre homens e mulheres, oportunidades de mercado de trabalho, por exemplo, né? Para pensar numa coisa bem atual, e que isso não vem do nada, né? Tem todo um histórico muito bem pensado de como que isso fica, inclusive, no imaginário das pessoas, né? Então, o fato, por exemplo, de a mulher ganhar menos no mercado de trabalho está atrelado à ideia de que o universo da mulher era o universo doméstico, era o universo do lar, o universo cuidando dos filhos, né? E que o mundo do trabalho era uma coisa masculina. Os brinquedos, e aí nesse caso específico, Fernanda pode dizer melhor do que eu, né? Mas todos os artefatos que a gente tem, eles vêm nessa função de muitas vezes reforçar, mais recentemente alguns no sentido de tentar quebrar um pouco esses estereótipos, né? Então, quando você você apresenta para as meninas muito mais universo de representação de uma beleza inatingível, né? A beleza da Barbie ela é tão inatingível que o próprio filme faz piada com isso, né? Aquela Barbie loira, muito magra, que a Margot Robbie está brilhantemente interpretando, ela é chamada de Barbie estereotipada, né? Isso eu achei uma sacada interessante no filme. Então, a própria ideia de que as mulheres, para serem mais femininas, têm que usar, por exemplo, salto alto. Isso está na boneca. A boneca Barbie ela tem os pés, né, permanentemente numa postura como se ela estivesse de salto alto. Então, isso tudo, quando você dá esse brinquedo para as crianças, para as meninas, né, e ainda com o slogan de tudo que você quer ser, né, você vai fomentando uma ideia de que aquele é o ideal, como a Fernanda falou, onde ela deve chegar, né? E eu acho que o grande problema disso é que a gente acaba tendo muito pouco repertório e opções de outros modelos de boneca, né? A Barbie até nisso tentou entrar, porque ela foi tentando com a própria boneca atingir outros mercados, né? E pensar em outras formulações. Então, a Barbie, num vasto número de profissões, a amiga da Barbie é representada por uma Barbie de cor negra, diferente da Barbie de pele branca, né? De sempre. Então, eu acho que o problema as representações que a gente tem desde a nossa infância, representações midiáticas, os contos de fadas, os filmes com as princesas, né? Na verdade, eles vão reforçando, muitas vezes, a mesma narrativa, né? A narrativa da mulher que nasceu para ser mãe. Isso é algo que a Barbie, de certa forma, quebra. Acho que Fernanda pode falar melhor do que eu. A questão da beleza, a busca pela feminilidade, né? E a Barbie acaba cumprindo muito essa função, mesmo que tente se descolar ao longo dos tempos, ao longo das décadas, pensando outros modelos, né? Mas ainda assim continuam sendo mulheres mais magras, né? Bonecas representando mulheres mais magras e sempre dentro de um ideal de beleza. Porque, afinal de contas, por mais que o filme, por exemplo, faça algumas críticas dentro do próprio filme, né? Então, brinque com a ideia do patriarcado, faça críticas à própria Mattel, né? Isso está presente no filme, mas você ainda tem ali um propósito maior de tudo, que é a venda, né? A venda da boneca e dessa ideia, desse padrão que ela representa. Quando você fala, né, de quebrar esse padrão de ser mãe, né, Fernanda, a Barbie, ela foi criada em 1959, no Brasil chegou só em 1982, mas talvez naquela época, né, assim, a primeira casa da Barbie, por exemplo, que foi lançada, foi considerada revolucionária porque não tinha cozinha, né, então assim, ela era para ser, né, uma jovem independente, estante de livros, mas aí quando você diz que essas propostas, né, que supostamente ela oferece muitas opções, mas que são meio inatingíveis, como é que são? São verdadeiras essas opções que ela oferece? O próprio filme ele, né, diz que a Barbie mudou o mundo, na opinião das Barbies, né? Assim, não é, a realidade não é bem essa, né?
Eu acho que você tocou num ponto importante para a gente perceber que os produtos, né, o que a gente consome, tem uma história, né? Então, a Barbie, né, que está há mais de 60 anos no mercado, ela tem uma história. E a gente precisa entender essa história e pensar, quando ela surgiu lá em 1959, aqui ela veio, né? Que perguntas, a que anseios ela tentava responder, né, da sua sociedade. Então, eu acho que a gente precisa localizar o brinquedo dentro do contexto sociocultural que ele surge, né? Então, por exemplo, lá em 1959, a gente tem uma sociedade do pós-guerra, né? Uma sociedade que começa a abrir-se para um consumo de massa, né? Ainda está iniciando esse consumo de massa. E ela aparece como a primeira boneca de corpo adulto, né? Até então, as meninas brincavam com bonecas bebês. Isso é mostrado no filme, né? E ela vai se espelhando, né, nessa construção dessa feminilidade. Então, quando a criadora ela pensa numa boneca de corpo adulto, ela também tem que tomar cuidado com essa representação dentro de uma sociedade puritana, uma sociedade norte-americana da época, né, nos anos 50, com todos os tabus, né, que as mulheres tinham também socialmente, né? Então, ela precisou ter muito cuidado em representar uma boneca com seios, por exemplo, né, com um corpo adulto, o como que ia ser recebido por essa sociedade, né, que tinha todos esses tabus. Então, a Barbie, ela aparece assim, tentando se desviar dessas funções, desse olhar da sexualidade. Então, ela tenta focar na boneca como uma boneca adolescente, né, fechada nesse mundo, que quer se divertir, que quer, né, sair com os amigos, passear. E aí, à medida que esse produto ele vai aparecendo, vai atingindo o seu sucesso, o público também vai dialogando com a fabricante e colocando ali os seus anseios, né? Então, por exemplo, por um tempo, Barbie conseguiu se manter como uma modelo adolescente que não estava preocupada lá em ser mãe, né, em trabalhar, né, ela queria se divertir, e daqui a pouco, então, as meninas também começam a pedir, né, para que Barbie se casasse. Então, a fabricante reluta, né, falando, não, Barbie não pode, vou dar um acompanhante para ela, então, né, não vai se casar. E aí você tem uma série de negociações também com os empresários, né? Então, peraí, vamos lá, vamos estudar o que vai ser isso, né? Que efeito vai ter no público essa decisão. Bom, se a gente der um companheiro para a Barbie, a gente vai ampliar as vendas, a gente vai conseguir fazer também outros pacotes aí, né? Da Barbie no baile, Barbie passeando na praia, Barbie com os amigos. Então, é sempre assim, né? Você vai vendo o que é possível, o que é aceitável dentro daquela sociedade que pode ser vendido, né? E as pessoas terem, né, essa relação prazerosa com o produto. Então, por um tempo, Barbie ela não exerceu essas funções, né, maternas, de submissão, mas quando essa característica passou a vender mais, né? Então, por que não dar a Barbie uma cozinha completa, né? Se é isso que está vendendo, né? Então, você tem todos esses discursos, né, sendo discutidos pela fabricante, muito atenta ao que está acontecendo no momento na sociedade também, né? E sempre com essa noção, né, de que é um produto a ser vendido, né? Mesmo esse filme, né, com uma diretora feminista, diferente, gozando a própria fabricante, mas assim, as bonecas da coleção Barbie the Movie, tem a mais simples, de ir na praia, que está só de maiô, chapéu, custa R$ 129,99. Aí tem a Barbie presidente de vestido de gala, R$ 467, a de discoteca de paetê R$ 599 e a de faroeste western custa R$ 998. Assim, é um grande investimento, digamos, e você tem um público para todas elas, né? Então, quando ela surgiu, não, você precisava convencer as mães de que você podia ter só uma boneca e trocar as roupas.
Então, só que as roupas eram mais caras naquela época do que a boneca. E você queria vender brinquedo naquela época, você queria vender a própria boneca. Hoje você já tem um mercado, né, que você consegue, você já segmentou esse mercado. Você tem a Barbie para os colecionadores, a Barbie para a pequena infância, né, para a primeira infância, você tem a Barbie para adolescente. Então você já conseguiu ampliar o seu produto e fazer dele, né, de diversas versões para você conseguir atingir o maior número de pessoas, né? E isso conversa um pouco também, Carol, eu já vi você falando da própria questão da beleza feminina, que é também um produto a ser comprado, né? Como é isso? Exato. A gente vai deslocando no tempo a ideia da beleza, que era algo quase que um dom divino, ou se tinha ou não se tinha, e aí na verdade, os incrementos de embelezamento, eles passavam muito mais por vestuário, né, pela moda e por penteados. E aí você vai tendo ali no século XX, no caso no Brasil, isso fica bem forte a partir de metade do século XX em diante, 1950, muito por conta da influência do cinema, né, do cinema estadunidense e também da publicidade, você vai tendo a beleza vira um processo de embelezamento que pode ser adquirido, né? E por isso, Roberta, assim, falando de um modo muito resumido, hoje a gente tem muito essa ideia, né, de que, por exemplo, uma mulher que não esteja cumprindo ali os ideais de feminilidade, de beleza, ela é vista como uma mulher desleixada, descuidada, né? Esses termos são termos atrelados justamente para dizer o seguinte: só é feia quem quer. Para ser bonita, basta você se submeter, né, a uma agenda, né, se submeter também a comprar os produtos, né, a entrar no jogo, e aí a beleza vai virando uma questão moral mesmo, né, que é essa ideia de que, assim, não é que você não nasceu bonita, é que você não se esforçou o suficiente para ser bonita, né, e isso também vai se deslocando, porque, assim, é isso, no momento essa beleza está mais atrelada a questão de vestuário, questão de penteado. Maquiagem, por exemplo, já houve um momento em que não era algo bem visto para as mulheres, entre muitas aspas, de família, as mulheres que quisessem se casar, né? E aí isso vai sendo deslocado para hoje, por exemplo, cirurgias plásticas, né? Procedimentos estéticos. O Brasil hoje já passou os Estados Unidos e a gente já é o líder, né? Em cirurgias estéticas e procedimentos estéticos não invasivos também. Então, você vai deslocando e vendendo isso também como uma ideia de empoderamento, né? Para fazer uma associação com a Barbie, essa ideia de você pode ser o que você quiser, basta que você dedique bastante tempo, bastante dinheiro também, né? E o que eu acho que tem em comum, que é o fio condutor disso tudo, é que esse é um discurso voltado majoritariamente para as mulheres, né? Porque mesmo desde a época em que isso não, de que a beleza não podia ser vendida via cirurgias plásticas, ou via cosméticos, ou via maquiagem, ou via vestuário, ainda assim ela era vista como algo, uma característica intrinsecamente feminina, né? Uma virtude feminina. Então, não se esperava essa beleza necessariamente dos homens, mas sim sempre das mulheres. Das mulheres e também, né, das meninas, cada vez mais novas, inclusive como possíveis consumidoras, né? A gente tem uma lei de defesa do consumidor, não pode ter propaganda voltada para o público infantil, mas na prática não é bem assim, né, Fernanda? As crianças são bastante alvo, sim, de publicidade e acabam convencendo, apesar de elas não terem dinheiro próprio, mas conseguem convencer os pais e elas são alvo, né? Exatamente. Eu acho que a Barbie também, né, a fabricante, a Mattel, ela teve um papel muito grande nisso, né? Você tem aí também, né, além de ser a primeira boneca de corpo adulto para as meninas, você tem a primeira boneca, o primeiro brinquedo que foi vendido diretamente para criança, né? Então você tem na década de 50 o começo da televisão. E a Mattel, né, a fabricante da Barbie, ela arriscou tudo que ela tinha, toda, né, o recurso que ela tinha para tentar colocar a Barbie na televisão. E naquela época não se vendia brinquedo na televisão. Quem comprava brinquedo era o adulto, em datas específicas, só no Natal, no aniversário. Então, o que era, né, vendido para criança
que passava sempre pelo adulto, não se dialogava, a publicidade não dialogava diretamente com a criança, porque não vendia, né? Ela não tinha o poder de compra, não era entendida dessa forma. No entanto, a grande sacada, né, da Mattel foi apostar num programa televisivo que estava iniciando, que era o Clube do Mickey, e esse programa precisava de patrocinadores. Então, você tinha marcas de cereais, né, de produtos que estavam mais ligados à alimentação, ao cuidado, patrocinando, né, o programa, e a Mattel, então, resolveu colocar os seus brinquedos ali. E todo mundo descrente, né, um brinquedo não vai vender, né? E ela conseguiu, né, fazer com que Barbie, ela criou toda uma aura, né, um desejo, um sonho, boneca se mexendo, falando, cantando, com músicas e seduzindo. Então eu posso dizer que a partir daí, né, a partir do momento que o brinquedo entra com essa publicidade diretamente para a criança, né, na televisão, você tem a criança, então, desejando, sonhando, querendo, né, e com todos os argumentos publicitários para pedir para o adulto também, né? Que é o que acontece até hoje. E quando a gente fala, né, assim, de publicidade, consumo, né, dentro de um filme, né, de Hollywood, como a gente falou, né, um blockbuster no mundo inteiro arrecadando, apesar de falar sobre o patriarcado, né, não tem como esperar que um filme desses vá, de alguma forma, balançar o patriarcado. Ele está, mais uma vez, sendo absorvido aí pelo próprio sistema, né? E, Carol, o que é? Qual é a definição? O que é, afinal de contas, o patriarcado? Eu acho, de uma maneira simples, assim, eu penso no patriarcado como um sistema, no sentido de que é deliberado, não é um acaso, né? De séculos e séculos em que o sinônimo de ser humano é ser homem, né? A gente, inclusive, nas leis, na legislação, a gente tinha essa relação, né? Então, quando você falava em direitos do cidadão, você estava ou não estava incluindo as mulheres, né? Então, o homem era o sujeito universal, e a mulher era, como diz a Simone de Beauvoir, que a gente já citou aqui, o outro, né? E aí, Roberta, embora isso, claro, vá mudando com o passar dos tempos, e sim, a gente tem muitas conquistas, muitos direitos conquistados, né? De certa maneira, se mantém essa narrativa, ainda que de formas mais sofisticadas, ao meu ver, essa ideia de que a mulher é inferior ao homem, né? Então, as profissões mais ligadas às mulheres, as profissões de cuidado, as profissões, muitas vezes, de ensino, né? São profissões, muitas vezes, não remuneradas, né? O trabalho doméstico, que as pesquisas mostram que as mulheres levam mais que o dobro do tempo por semana em trabalhos domésticos, né? Também não é um trabalho remunerado na divisão dos papéis sexuais. E quando né, remunerado para as mulheres de uma maneira muito, muito pequena, né, a remuneração é muito ruim. No próprio ensino, nas universidades, a gente tem muitas mulheres, né, se graduando, chegando ao ensino superior, mas quando a gente vai ver nas áreas de pesquisa, né, na remuneração, na alta hierarquia das carreiras, as mulheres continuam estando em menor número. A mesma coisa nas empresas, né? E quando a gente olha tudo isso, bem, não pode ser uma coincidência, né? Não pode ser porque a gente não encontra mulheres competentes para estarem nas mais diversas áreas, né? É algo planejado, né? No intuito de manter a mulher com a sua função basicamente reprodutiva, né, para povoar a sociedade, e manter os homens nessas posições de igualdade, né? Ainda que hoje não seja, ainda que hoje um homem não possa, por exemplo, não precise autorizar a sua mulher a trabalhar fora, né, coisa que acontecia até 1960 e poucos, isso acontecia no Brasil, né? Via Estatuto da Mulher Casada, a mulher precisava da autorização do marido para trabalhar fora, por exemplo, né? Então, ainda que não seja exatamente isso, a gente tem uma desigualdade na remuneração, né? A gente tem uma desigualdade nas relações conjugais, em que as mulheres, muitas vezes, quando querem ir embora dessas relações, elas são mortas. Elas são mortas por companheiros que não aceitam, né, que essa mulher simplesmente queira ir embora. Então, veja,
se essa mulher está inserida no mercado de trabalho, se essa mulher tem uma autonomia financeira que não é fácil, porque a gente também ganha, em média, 20% menos do que os homens, claro que varia de carreira para carreira, mas a média é essa, segundo o IBGE. Então, apesar de a gente ter tudo isso, se a gente quer, por exemplo, sair de uma relação, a gente tem medo, eventualmente, de morrer, né? Então, isso é o patriarcado, né? É um sistema que oprime as mulheres, mesmo que não haja uma proibição efetiva, né? Nas entrelinhas, você tem medos específicos e sofre opressões específicas e se vê em posições vulneráveis pelo simples fato de você ser mulher. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas, Fernanda, eu vou te pedir se você conseguir falar resumidamente como é que começa na educação das crianças, como é que é diferente, como é que começa essa diferenciação dos meninos e das meninas? Olha, na educação das crianças, eu acho que a gente precisa promover esses espaços de socialização que as crianças possam, de fato, interagir, né? Trocar e a gente quebrar com esses estereótipos e as normatizações. Eu acho que, infelizmente, na educação das crianças, a gente tem muito essa educação ainda que vai segmentando, segregando, esse sexismo, separando o que é de menino, o que é de menina. Então, a gente precisa... Os brinquedos, né? Os brinquedos, os materiais, as brincadeiras. Eu acho que o grande lance está em favorecer o brincar, como esse encontro com o outro, com as diferenças, né? Promover e valorizar essas diferenças para que as crianças elas, possam ter repertórios diferentes, escapar dessas padronizações e criar outras possibilidades, porque o brinquedo ele vem pronto pelo adulto, mas na mão das crianças ele pode se tornar outra coisa, né? Ter outro significado, mas basta com que a gente também permita isso e amplie esse repertório. O assunto rende muito, mas infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela participação de vocês e obrigada também a você que nos assiste. Se você quiser rever esse programa, já está no nosso site e no YouTube da TV Senado. E espero você no próximo Cidadania Mulher.